Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí semanalmente pelas redes sociais. Nós estamos aqui para ministrarmos mais uma vez, as lições da Escola Bíblica Dominical, da revista Compromisso. E nós estamos hoje com a lição de número 3, tá? A lição de número 3 da nossa revista, que ela tem por título Fatos Marcantes de seu Início, os eventos. A lição é a de número 3, o texto base está lá em Atos 3, 6, que nos diz assim. Atos 3, verso 6. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Então esse é o texto base da nossa lição de número 3, que tem por título Fatos Marcantes do seu início. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2017, nós estamos estudando sobre a origem da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos. Então é um estudo bem interessante, é um livro que tem muito a nos ensinar. Então nós vamos, no decorrer desse trimestre, nós vamos estar aprendendo, muitas coisas referentes ao livro de Atos. O primeiro ponto da lição, que é a nossa introdução, quem estiver acompanhando aí, o slide está aqui embaixo, está aqui no YouTube, está aqui na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando aí a introdução diz assim: quando escrevemos uma biografia, registramos os fatos que aconteceram ao longo da vida de uma pessoa, tais como antecedentes, decisões, vitórias, fracassos, sentimentos envolvidos e consequências. Então o autor da lição está querendo dizer o seguinte: quando a gente vai escrever uma biografia de alguém, a gente coloca os pontos mais relevantes da vida daquela pessoa que nós estamos escrevendo sobre a vida dela. Tá? Foi dessa forma que os eventos da primeira etapa de expansão da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo foram descritos, evidenciando a presença e a atuação do Espírito Santo na vida de seus servos, possibilitando essa imensurável obra. Então o que é que acontece? O autor da lição está dizendo o seguinte, que foi por esse motivo que o livro de Atos foi escrito, para destacar todos os acontecimentos que envolveram o início, no caso, o início da Igreja de Cristo. Tá? Ao lado aqui eu coloco uma observação, quem estiver vendo aí com o slide, vai ver que, isso é uma pergunta que eu faço, será que nos nossos dias, nos dias de hoje, temos essas evidências do Evangelho? Eu sempre costumo dizer que pessoas que nasceram há 20 anos atrás, que hoje na verdade têm 20 anos de idade, eles ainda não conhecem o Evangelho genuíno. Infelizmente não conhecem ainda. Por quê? Porque o Evangelho hoje ele está, vamos dizer assim, não que o Evangelho esteja sendo denegrido. O Evangelho de Cristo é um Evangelho santo. Então não tem como o Evangelho de Cristo ser denegrido. Isso não tem. Porém, existem pessoas que estão fazendo do Evangelho um comércio para si próprio. Como nós vemos a questão de curas, a questão de sinais, milagres, mover do Espírito Santo, o camarada cair pelo poder do Espírito Santo, o pastor Benihim, quem acompanha as redes sociais entende o que eu estou falando, o pastor Benihim ele tem um ministério de o cair pelo Espírito Santo de Deus. O pastor Benihim ele tem um ministério que ele joga o manto dele, o paletó dele, assim, em direção às pessoas que estão vendo ele, e aquelas pessoas elas caem pelo poder do Espírito Santo. Eu baixei um vídeo e na verdade eu não tive como colocar nesse slide, eu quis muito colocar. Mas ainda hoje, eu vou postar esse vídeo no canal, no grupo Intercessores, tá? E também no canal da Vipers lá no YouTube. Por quê? Porque eu nem sabia que isso existia. Unção do lobo, unção do cachorro, unção do leão, unção do orgasmo. Meus irmãos, isso é um absurdo. O que é que a Igreja de Cristo está fazendo em relação a essas... Isso sim é heresia. Tá? Se hoje você falar em prosperidade, você é um herege. Se você hoje falar em cura, você é um herege. Mas essas questões que abrangem
essas evidências aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Unção do orgasmo, irmão, isso não existe. Isso na cabeça de um maluco, desculpa a expressão. Então, por isso que eu coloco essa pergunta aqui. Será que nos nossos dias temos essas evidências do Evangelho? Isso é uma pergunta que eu deixo aí para cada um responder. No meu ponto de vista, poucas evidências desse Evangelho genuíno aqui nós temos ainda hoje, nos nossos dias. Que este estudo renove a nossa ousadia de compartilhar essas verdades de Deus com outras pessoas. Que esse estudo de hoje, ele possa renovar na nossa vida a ousadia de nós compartilharmos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno com outras pessoas. Deixa eu passar aqui o slide aqui para a gente continuar a lição, tá? Nós vimos a introdução, né? Vamos para o primeiro ponto da lição, que fala o seguinte: a profecia de Joel 2:28 se cumpre. Está lá no capítulo 2 de Atos, do verso de 1 a 8. Nos diz assim: o primeiro evento que vamos estudar é o cumprimento de uma profecia. Joel foi um profeta que viveu provavelmente entre 609 e 586 a.C., no tempo do rei Joás. Quem acompanhou as lições passadas do primeiro trimestre, nós falamos sobre esse rei Joás aqui. Inclusive, eu frisei o nome dele aqui de amarelo. Está grifado de amarelo aqui. Tá? Joás foi aquele rei que esconderam ele dentro do templo. Não sei se os irmãos estão lembrados. Nós estudamos com relação ao reino do norte e o reino do sul. No caso, Joás, reino do sul. E nós vimos que esse rei, na sua juventude, quando criança, foi escondido dentro do templo para que não fosse morto. Pouco se sabe sobre sua origem, além de que seu pai se chamava Petuel e era provavelmente de Jerusalém. Tá? Então, aqui está falando com relação à profecia de Joel. Ele viveu nos tempos do rei Joás, pouco se sabe sobre a sua origem, e fala-se também que o pai dele chamava-se Petuel. Ele era provavelmente de Jerusalém. Então, nós temos poucas referências a respeito do profeta Joel, porém, foi algo, pela sua pequena passagem na Bíblia, pequeno livro, mas foi algo de muita relevância das Escrituras Sagradas. Em meio à desobediência do povo e o consequente castigo por não ter se arrependido, coloco aí a palavra arrependido em amarelo também, tá? A profecia recebeu uma promessa de renovo, que se cumpriria com um sinal visível e audível da sua aprovação, pelo derramamento do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu naquela manhã de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, testemunhado pela multidão ao redor. Os apóstolos ficaram maravilhados no meio do cumprimento de muitas profecias. Isso fortaleceu a fé de todos que, corajosamente, começaram a falar das profecias que ainda iriam se cumprir. Então, eu gostaria de abrir a Bíblia aqui no livro de Joel, capítulo 2, o verso 28, para os irmãos entenderem de qual profecia nós estamos falando. Livro do profeta Joel. Só um momento que nós estamos achando aqui. Livro do profeta Joel. Se os irmãos ouvirem algum barulho aí de carro, é porque nós estamos aqui na varanda da casa e aqui na frente tem uma rua normal e passa muitos automóveis aí, tá? Joel 2, 28, que diz assim: a promessa que nós estamos falando é essa aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então a profecia de Joel, que na verdade Pedro ele vai falar muito sobre isso no decorrer do livro, outros discípulos da mesma forma, no dia de Pentecostes, é baseado nessa profecia de Joel, capítulo 2, o verso 28. Eu coloco uma observação aqui ao lado: o povo de Deus sofre devido à desobediência. Só existe uma maneira do povo de Deus sofrer. Só existe uma. É se o povo de Deus desobedecer a ele. Se os irmãos prestarem atenção, o livro de Juízes, eu sempre digo que o livro de Juízes é um ciclo. O povo de Deus, o povo de Israel estava bem com Deus,
aí Deus dava livramento ao povo, aí o povo ia, se desviava dos caminhos de Deus, desobedecia a Deus, aí Deus levantava um inimigo, vencia o povo via que estava no sofrimento, aí voltava para Deus, Deus perdoava o povo, derrubava o inimigo, o povo era abençoado de novo. O povo, quando estava bem de novo, aí se afastava de Deus de novo, Deus enviava o inimigo de novo, o inimigo derrotava o povo de Deus de novo, o povo voltava para Deus de novo, se arrependia de novo, Deus perdoava e continuava a mesma coisa. Então, um ciclo em que o povo de Deus sofreu. Se todos que estiverem me vendo agora puderem prestar atenção do capítulo 1 de Juízes até o final do livro, os irmãos vão ver que várias e várias pessoas, vários e vários juízes naquela época passaram, inclusive um deles, Sansão, passaram pela administração de Israel. E todos eles, sem exceção, desobedeceram a Deus. E todos eles, sem exceção, sofreram por causa da desobediência. Então só existe um meio do povo de Deus sofrer, é através da desobediência a Deus. Deus cumpre as suas promessas, mesmo que alguns a julguem tardia. Segundo Pedro 3,9. Vamos ler. A gente vai ter tempo de ler aí, tá? A Bíblia. Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir. Tá? É segundo Pedro, capítulo 3, o verso 9. Segundo Pedro. É bom a gente... Hoje a gente tem Bíblia em smartphone, em computador, mas é bom a gente ter o prazer de ler a Bíblia, tá? Segundo Pedro 3,9. 3,9. Não retardará o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo de que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, baseado nesse texto que nós lemos aqui, de 2 Pedro 3,9, nós vemos que o que destrói o povo de Deus é a desobediência. O homem arrependendo-se, mesmo que nós venhamos a falhar contra Deus, a pecar contra Deus, que todos nós fazemos isso, mas nós temos que entender que, se houver arrependimento, Deus ele é longânimo para estar perdoando aquele que assim vier a errar. Mas é necessário, o interessante é que o homem não procure não errar. Tá? Procure não errar. O outro ponto da lição. O espanto dos não crentes. Está lá em Atos 2, de 9 a 13. Ao se sentirem cheios do Espírito Santo, está se falando a respeito dos discípulos lá, tá? Dos discípulos que estavam lá, dos 12 discípulos, né? Incluindo, nesse caso aqui, Judas não estava mais nesse momento, incluindo já no caso Matias. Os discípulos começaram a pregar e a ensinar. Eu deixo cheio do Espírito Santo pregar e ensinar de amarelo, para que os irmãos entendam onde eu quero chegar. O que diziam era orientado pelo Espírito Santo. E o que saía dos seus lábios era proferido nos idiomas dos que estavam ouvindo. No caso, lá no dia de Pentecostes, tá? Esses homens cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar e a ensinar. Quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu sou cheio do Espírito Santo, e eu vejo essa pessoa não ensinar a palavra de Deus, não pregar a palavra de Deus, e para pregar não precisa você ir para um púlpito pregar, não. Não precisa você estar pregando por multidões, não. Você começa a pregar na sua casa, no colégio onde você estuda, com um amigo que vai com você para o trabalho, com um colega de classe, de faculdade. Pregar o Evangelho é isso, é falar de Cristo, é falar das grandezas do Evangelho, é as boas novas do Evangelho. Tá? E o que eles diziam era orientados pelo Espírito Santo. E o que saía dos seus lábios era proferido nos idiomas dos que estavam ouvindo. Representantes de 16 povos e línguas. Está lá no verso de 9 a 11 do capítulo 2. Ouviram tudo que foi dito na língua materna, com muito espanto. O que é que acontece nesse caso aqui? A gente vê que estavam reunidos num único lugar lá, todos eles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas que eles começaram a falar eram justamente as línguas desses 16 povos que estavam aqui. Tá? Suponhamos, eu falo português, mas no local em que eu estava lá tinha um chinês, japonês, americano, pessoas da Síria, do Egito, tinha 16 nações naquele local lá. E todos aquelas pessoas das 16 nações ouviram que eles estavam falando na sua própria língua. Eu falando em português e o camarada que fala
grego estava ouvindo em grego. Então isso só o Espírito Santo para fazer isso. Tá? Eu coloco uma observação aqui ao lado. Quando formos usados pelo Espírito Santo, devemos apresentar Jesus e não promoções particulares. Foi o que esses homens fizeram. Nos nossos dias atuais, o que é que acontece? As pessoas elas estão querendo se promover em função do Evangelho. Pregam e querem pregar para serem aplaudidos. Então, nós vamos ver um caso mais à frente em que pessoas morreram. Tá? Morreram por desobedecerem a Deus. Então, nós vamos ver mais adiante. Mas existem situações em que nós devemos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ou se somos cheios do Espírito Santo, devemos o quê? Apresentar Jesus. Era o que esses homens faziam. Eles pregavam e ensinavam. Quando se sentiram cheios do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar e a ensinar, porque o Espírito Santo era quem falava através deles. Mas eles não tinham aqui a intenção de ter mérito nenhum para eles, diferentemente dos nossos dias de hoje. As pessoas querem glória para si, querem mérito para si, e Deus isso ele não aprova. O impacto desse acontecimento foi tremendo, apesar de alguns acusarem os discípulos de embriaguez. Lembram lá que quando muitas pessoas viram eles falarem em outras línguas, tal, disseram que eles estavam bêbados, embriagados? Quando ouviu essa acusação, Pedro se levantou e com toda a autoridade do Senhor, não foi a autoridade dele, a autoridade de Deus, proferiu seu primeiro sermão, resultando na conversão de quase 3.000 pessoas. Então Pedro, quando ele ouviu as pessoas dizerem que eles estavam embriagados, que na verdade foi o que disseram, né? Estão malucos, embriagados e tal. Pedro se levantou e nesse levantar de Pedro, nesse sermão de Pedro, o primeiro sermão dele, foram quase 3.000 pessoas convertidas. Que possamos seguir o exemplo de Pedro. Pessoas zombam da nossa fé, aliás, de Cristo, e muitas vezes ficamos calados. Uma coisa que sempre, eu acredito que em quase todas as ministrações que eu faço aqui pela internet, nas lições, quase que sempre, eu falo a respeito disso que eu vou dizer agora para os irmãos. O que é que acontece? A gente precisa entender o seguinte, que nós temos hoje sociedade protetora dos animais. Nós temos sociedade protetora dos animais hoje. Nós temos grupo LGBT. Nós temos direitos humanos. Nós temos tantas e tantas coisas que nós defendemos. Eu vi uma postagem na internet uns dias desses aí, que existe proteção até contra planta. Eu não sabia disso. Mas existe punição perante a lei para quem que é errado. Eu não estou aqui defendendo o maltrato a uma planta, eu não estou defendendo aqui que ninguém esteja arrancando árvores, não. Mas temos de entender a inversão de valores. Eu vi o senador Magno Malta informar numa sessão lá do plenário e dizer o seguinte, que se você atingir, maltratar um animal, você pode pegar 7 anos de cadeia. E se você ferir um ser humano, você pode alegar que foi legítima defesa e caso você seja processado alguma coisa, você pode pegar até 6 meses de prisão. Então significa dizer, ele até citou isso lá na fala dele. É melhor, se um cachorro vier e morder a gente, é melhor você matar o dono do cachorro e deixar o cachorro vivo. Porque a inversão de valores é uma coisa absurda nos nossos dias de hoje. Então, o que foi que aconteceu? Pedro, quando ele se levantou, quando ele ouviu dizer que eles estavam embriagados, Pedro se levantou e com a ousadia de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele começou a falar. E começou a dizer, nós não estamos embriagados não. Aquele Jesus a quem vocês mataram, ele é quem fez isso. E começou a desenrolar toda aquela cena ali, que resultou na conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Então o que é que acontece? Pedro ele se levantou em defesa de uma causa. Meus irmãos, nós temos Cristo como Salvador. Nós entendemos que o Espírito Santo é quem nos move, é quem nos guia. E muitas vezes nós passamos para cima e para baixo aí, por onde quer que estejamos. Existem pessoas que estão zombando do Evangelho. Existem pessoas que estão falando mal de Cristo. E muitas vezes nós não temos coragem de abrir a boca para dizer nada. Medo, não sei.
E pergunto de quê? Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vi uma matéria hoje, inclusive no Facebook, que eu estou muito preocupado. Eu não sei se é verdade, por isso que eu não falei nada ainda. Inclusive eu estou até pesquisando. Mas eu vi uma postagem dizendo que o presidente Michel Temer, eu acredito que não seja verdade. Mas eu vi uma postagem afirmando que o presidente Michel Temer vai proibir a Bíblia no Brasil. Eu quero acreditar que isso seja invenção. Eu quero acreditar que isso não seja verdade. Porque se qualquer autoridade proibir o uso da Bíblia, eu acredito que muitos crentes vão ser presos, inclusive eu serei um dos primeiros, porque de forma nenhuma eu vou estar deixando de falar daquilo que é verdade, daquilo que é salvação. Não vou deixar. Então, eu fiquei muito preocupado com relação a isso, porque eu acredito que isso não seja verdade, tá? Então, se nós chegarmos em qualquer ambiente e vemos pessoas zombando da nossa fé, zombando do Evangelho, falando mal dos nossos irmãos, nós temos por obrigação de... Peraí, rapaz, não é assim. Eu acho que você não entendeu bem, acho que você não compreendeu bem o sentido da coisa. Não é assim. E através daquele argumento, como Pedro fez, almas possam chegar ao conhecimento de Cristo. Eu achei muito interessante esse ponto aqui, que Pedro, a Bíblia relata que ele se levantou com toda a autoridade do Senhor e proferiu palavras, e nesse discurso, nesse primeiro sermão aqui, mais de 3.000 pessoas foram salvas. O Espírito Santo é o selo do Senhor na vida de todos que, arrependidos, eu grifei aqui, aceitam o plano da salvação de Deus. A partir de então, os salvos devem viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Mudança de vida. Vamos ler Efésios 4, 28. Efésios 4. Efésios 4, 21. Efésios capítulo 4, verso 28. Para a gente entender aqui. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Onde eu quero chegar quando eu coloquei a leitura desse texto aqui? Quando a lição diz: o Espírito Santo é o selo do Senhor na vida de todos arrependidos, aceitam o plano da salvação de Deus, a partir de então os salvos devem viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. O que é que acontece? Nós vemos nos nossos dias atuais pastores, líderes religiosos, pessoas que estão envolvidas nesse antro de religiosidade, mas que têm aí fora uma vida que não condiz com a palavra de Deus. Pessoas que pregam o Evangelho e dentro da sua casa são maus esposos, são más esposas, adúlteros, profanos, ladrões, que praticam fornicação, que usam de prostituição. Então, pessoas que vivem dessa forma jamais podem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. O autor da lição diz que o Espírito Santo é o selo do Senhor na vida de todos que, arrependidos, arrependimento é o quê? É você voltar. Você ia por esse caminho, você fazia algo, como Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: aquele que roubava, passado, não roube mais, antes trabalhe. E a gente poderia aplicar isso para outras coisas. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era adúltero, não adultere mais. Então é o que Paulo está dizendo e o que a lição está apresentando para a gente aqui. Tem de ter mudança de vida. Se não houver mudança de vida, o Espírito Santo ele não tem condição de habitar nesse corpo. Ele não tem condição de habitar nessa vida. Para que a gente entenda direitinho. Tá? O outro ponto da lição é a cura que impressiona o sinédrio. Está lá em Atos 3, de 1 a 10. Se os irmãos prestarem atenção, nós estamos falando a respeito da lição passada. Na lição passada, nós vimos os pontos, todos esses pontos aqui, a cura desse
cidadão aqui que nós vamos falar agora, que estava na porta do templo e Pedro chegou lá e curou o camarada. Tudo isso nós vimos na lição passada, que inclusive eu gostaria de pedir desculpas aos irmãos pelas imagens da lição passada, porque nós, como não estávamos com a câmera ainda, nós gravamos diretamente pela internet. E quando a gente está gravando, a gente não vê se existe alguma falha, a gente não vê. Porém, quando eu postei o vídeo, eu vi que ficou muitos cortes, falha no áudio. Então eu peço desculpas aos irmãos, que eu acredito, eu tenho certeza que o trabalho para Deus tem que ser feito com excelência. E eu gostaria de, antes de começar esse outro ponto aqui da lição, informar para os irmãos que, pela graça de Deus, e com a ajuda da irmã Rose Silva, lá, se eu não estou enganado, Paranaguá, no Paraná, ela aderiu à campanha que nós fizemos na internet referente à câmera, ela depositou a quantia dela lá, ela nos ajudou a adquirirmos a câmera e para a graça de Deus, né, para a glória de Deus, na verdade, pela graça de Deus, nós conseguimos comprar a câmera e estamos já filmando com ela aqui, tá bom? Então, eu peço desculpas aos irmãos pelo vídeo da lição de número 2, que não ficou muito bom, mas eu não estava com a câmera ainda, nós estamos com a câmera hoje, e para a glória de Deus, nós estamos conseguindo uma imagem bem melhor, nós já fizemos testes, já postamos vídeos aí, a imagem é excelente, e nós, para a glória de Deus, vamos continuar gravando os nossos vídeos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus e segundo também a nossa irmã Rose Silva, que nos ajudou a comprar essa câmera, tá? Então, outro ponto da lição diz assim, a cura que impressiona o sinédrio. Os discípulos, como de costume, dirigiram-se ao templo para a oração das 15 horas, que nós sabemos que é a hora nona, né? Que eles tinham naquela época lá, às 3 horas da tarde. A porta formosa por onde estavam entrando. Aí, uma curiosidade que se algum irmão não sabia, vão saber agora. Essa porta formosa tinha esse nome por causa de suas portas cobertas de ouro e de bronze de Corinto. Ouro e bronze de Corinto. Então, por isso que era chamado de porta formosa. Essa porta, ela era revestida de ouro e bronze. Por isso dá-se o nome de porta formosa. Tudo parecia como qualquer outro dia. Mas Pedro não era mais o mesmo. Viu lá o que foi que aconteceu no ponto passado que nós estudamos aqui com os irmãos? Pedro se levantou, quando falaram que o povo estava embriagado, Pedro se levantou em defesa do Evangelho, em defesa dos irmãos dele. Nesse caso aqui já mostra que Pedro não era mais o mesmo. Quando o homem ele é revestido pelo Espírito Santo de Deus, quando o homem ele dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele não pode ser mais o mesmo. Ele não tem como ser mais o mesmo, ele tem de mudar. Agora, lembrando aos irmãos que essa mudança, ela não acontece do dia para a noite, não. É uma mudança gradativa. Por quê? Porque existe o diabo. Nós temos, na verdade, suponhamos, o homem ele é adúltero. Aí ele se converteu ao Evangelho. Ele aceitou Cristo como Salvador da sua vida. E nós, como batistas, entendemos que a partir do momento que o homem se converte, a partir daquele momento o Espírito Santo habita com ele. Nós entendemos dessa forma. Tá? E biblicamente nós entendemos também desse jeito. Porém, nós temos de entender que aquela pessoa, ela veio de uma vida promíscua. Ela veio de uma vida de adultério. E não significa dizer que porque ela se converteu, ela não vai mais pensar em prostituição, ela não vai mais pensar em adultério, ela não vai pensar mais em trair sua esposa ou seu marido. De forma nenhuma, ela vai continuar pensando. Ela vai continuar pensando. Porém, a partir do momento que o Espírito Santo habita junto com o camarada lá, com a pessoa, o que é que acontece? O Espírito Santo vai ser o auxiliador. A partir daquele momento, quando o homem ele tentar fazer alguma coisa que venha a denegrir a sua imagem diante de Deus, o Espírito Santo vai acusá-lo. Acusá-lo, que eu digo, vai falar para ele. Não é assim, não. Não é por esse lado. Você não pode fazer isso. Totalmente diferente de quando ele não tinha o Espírito Santo de Deus, que ele fazia tudo o que pensava e achava que estava certo. Com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele não anda mais só. Então, como diz aqui, ele não era mais o mesmo. Por essa razão, seu olhar também não foi o mesmo de todos os outros dias. Por que o autor citou isso aqui? Lembram daquela situação lá que Pedro negou Jesus 3 vezes?
Lembram daquela situação? Se não fosse graça e misericórdia de Deus, Pedro não estaria nesse cenário mais. Pedro, ele arrependeu-se do que fez. Diferentemente de Judas. Judas vendeu, traiu. Pedro traiu da mesma forma também, só que de forma diferente, mas foi uma traição. Um não se arrependeu e o outro se arrependeu. E está aqui contando a história. Judas se matou. Mas Pedro se arrependeu. E arrependeu-se ao ponto de, no final, antes de Cristo ascender aos céus, Jesus falou a ele por 3 vezes: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus deu uma nova chance. 3 vezes Jesus falou a ele: acredito eu que, não sei, mas é uma imaginação minha, que da mesma forma que Pedro negou Cristo 3 vezes, Jesus quis falar para ele 3 vezes, para ver se realmente qual era a sua convicção após aquilo ali. Jesus quis dizer a ele: eu estou lhe dando uma nova chance. Será que você vai fazer isso? Será que você vai conseguir fazer isso? E nas 3 vezes ele disse que iria conseguir fazer, e está aqui o resultado descrito em Atos dos Apóstolos. Então Pedro, ele olhou para aquele homem e disse: olha para nós. Ele pediu para que aquele homem olhasse para ele. O mendigo lá, o aleijado, olhasse para ele. Para eles. Foi o convite de Pedro ainda não compreendido pelo mendigo. O mendigo não compreendeu porque eles não estão mandando olhar para ele. Pedro continuou a explicar que eles não tinham o que era solicitado. O mendigo pediu uma esmola. E Pedro disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas algo infinitamente melhor. Mas o que eu tenho, o Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, se eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Está lá no verso 6 do capítulo 3. Com estas palavras, Pedro afirmou o poder de Jesus para lhe dar uma nova vida. O mendigo entendeu que era o autor do milagre. Quem era o autor do milagre? Eu coloco a observação aqui. Quando o Espírito Santo habita em nós, não podemos ser os mesmos. Tudo em nossa vida muda. E temos autoridade para fazer acontecer tudo o que está dentro dos propósitos de Deus. Eu quis frisar isso aqui, porque existem pessoas que dizem o seguinte: eu sou cheio do Espírito Santo, então eu não vou mais adoecer. Engana-se. Engana-se quem pensa dessa forma. Não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não vou mais ter problemas. Engana-se quem pensar dessa forma. O que nós temos de entender é que quem é cheio do Espírito Santo, tem de entender que vai passar por problema como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. A diferença é que vai ter o auxílio do Deus Todo-Poderoso. A diferença é essa. Vai ter uma cobertura espiritual. A diferença é essa. As outras pessoas passam por dificuldades e quando elas não têm o Espírito Santo, elas estão sozinhas. Quando o crente ele passa por uma dificuldade, ele tem o Espírito Santo como seu auxiliador e advogado. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Então é um privilégio muito grande. Tá? Aquele mendigo entendeu que com aquela palavra de Pedro, ele entendeu quem era o autor do milagre. Ele identificou que não foi Pedro, ele entendeu que foi o Espírito Santo de Deus. Então, como marco da nova vida, ele entrou no templo, o mendigo, né? Entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus, produzindo no povo que havia testemunhado o milagre a mesma reação. Está lá no verso 9 do capítulo 3. O que foi que aconteceu? Aquele mendigo, ele estava num estado inerte, porque ele não podia se movimentar, ele era aleijado. Era mendigo, não tinha condição financeira alguma, de um tratamento, enfim, não tinha. Ele era um excluído da sociedade. Mas quando ele viu que começou a andar, ele entrou no templo, andando, saltando e principalmente louvando a Deus pela sua libertação. Eu coloco a observação aqui. Quando o milagre acontece, os aplausos devem ser para Deus. Aquele homem, de forma alguma, ele aplaudiu a Pedro, ou a quem estava ali com ele, não. Ele entendeu que o autor do milagre era Jesus. Então ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus.
Impressionados também ficaram os líderes religiosos que logo souberam do acontecido. Mas, incomodados com a pregação de Pedro a respeito de Cristo, sua morte e ressurreição, da qual se sentiam culpados, resolveram calar a boca dos apóstolos, o que, obviamente, não conseguiram. Eu coloco uma observação aqui ao lado. Aqueles homens tinham tudo, menos o Espírito Santo. Aqueles líderes religiosos lá, aqueles chefes da sinagoga, eles tinham tudo, menos o Espírito Santo. Por este motivo, sentiram inveja e medo de perder o posto de santidade. Deus age em quem dá lugar ao Espírito Santo. Eu coloquei essa observação aqui por quê? Porque existem pessoas que pensam que por serem pastores, que por serem ministros de louvor, que por serem teólogos, que por serem doutor em teologia, evangelistas, eles pensam que tem um poder específico para a função que exerce. Eu gostaria de dizer aos irmãos e amigos que possam estar me vendo o seguinte, que quando você é um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro, enfim, quando você exerce algum cargo de direção dentro da igreja, dentro do templo, dentro da igreja de Cristo, você tem de entender o seguinte, que isso são ofícios que o próprio Deus, que o próprio Jesus Cristo, ele impõe a você. Você foi chamado para aquilo ali. Mas não significa dizer que você tem um poder superior a ninguém, não. Você foi vocacionado para aquilo. Deus o chamou para você fazer aquilo ali. Mas não significa dizer que você é um super-homem, um bambambam da história. Não tem nada a ver com isso, não. Para os irmãos terem ideia do que eu estou dizendo, a observação que eu coloco diz o seguinte, que aqueles homens tinham tudo. Os líderes religiosos lá, Anás, Caifás, eles eram chefes da sinagoga. Mas eles tinham tudo, menos o Espírito Santo. Por esse motivo, sentiram inveja e medo de perder o posto de santidade. De perder o status, vamos assim dizer. Deus age em quem dá lugar ao Espírito Santo. Então, se o amigo que está me vendo é pastor, e você não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma habilidade que o irmãozinho lá da sua igreja tem de falar, de pregar, de ministrar a palavra, de ensinar, de cantar, meu irmão, pode ser que você não tenha sido chamado para ser pastor. Pode ser que você tenha sido chamado para outra coisa. Muitas e muitas pessoas já chegaram para mim, Davi Pérez, e disseram, eu tenho certeza que o irmão um dia vai ser um pastor. E eu já disse para todos, eu não me sinto vocacionado para isso. Não me sinto vocacionado para ser um pastor, não me sinto. Eu gosto de ensinar, gosto de pregar, mas eu não me sinto vocacionado para ser um pastor. Eu acredito que eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Mas existem pessoas que afirmam. E sempre eu digo a mesma coisa. Se for da vontade de Deus, um dia acontece. Agora, que eu não me sinto vocacionado para ser um pastor, não. Eu gosto muito de ensinar, gosto de interagir com pessoas, mas não tenho, acredito eu, não tenho vocação para ser um ministro do Evangelho. Não tenho. Mas existem pessoas que, mesmo entendendo, como eu entendo que não tenho vocação, querem ser à força. E não é assim. Não é por essa forma, não é por esse lado. Aqueles líderes religiosos estavam ali, há muito tempo, aquele aleijado estava ali naquela porta há muito tempo. E ninguém fez nada, por quê? Ninguém tinha como fazer. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não conheciam verdadeiramente a Cristo, eles não conheciam o dono da obra. Então, não conseguiriam realmente fazer nada. Os atos miraculosos do Senhor são feitos para que todos vejam e reconheçam quem Ele é e o que pode fazer. Ninguém poderá calar a boca de alguém a quem Deus quer usar para testemunhar da sua salvação. A observação que eu coloco aqui é a seguinte. Quando alguém é usado por Deus, ninguém consegue calar. A obra tem que ser feita, sabendo que obstáculos virão, mas a vitória é garantida, pois Deus se responsabiliza pelo tal. Se Deus, vamos supor, me chamar para ser um ministro do Evangelho, e eu colocar as impossibilidades humanas, Senhor, eu trabalho, eu não tenho como me manter, eu não posso fazer,
eu não tenho como ir, enfim. Meu irmão, se Deus ele te chamou para isso, se Deus chamou para isso, pode se levantar o inferno, Satanás, os demônios, quem você imaginar. Se Deus chamou você para fazer a obra dele, você vai fazer. Pode se levantar, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Se você tem uma chamada ministerial, se Deus tem algo na tua vida para a obra dele, pode se levantar quem quiser se levantar. A obra vai ser feita. E Deus vai se responsabilizar por você. É isso que o texto está querendo dizer. Tentaram calar Pedro, João, tentaram calar o povo lá. Tentaram calar os discípulos. E nós vamos ver no decorrer das lições, que inclusive foram presos. Porém, sem êxito. Porque Deus assim se responsabilizava por cada um deles. E acontece isso até os dias de hoje. O outro ponto da lição. O pecado de Ananias e Safira. Isso aqui, meu irmão, é algo simples que nós sabemos da história, mas tem uma profundidade muito grande isso aqui. Tá? Ananias e Safira são exemplos de corrupção na igreja. Desculpa. No final do capítulo 4, um relato belíssimo do resultado da transformação que estava sendo operado na vida de todos os que recebiam o perdão dos seus pecados e decidiam obedecer a Jesus. Ananias e Safira, eles são exemplos de corrupção dentro da igreja. Tá? A liberalidade no servir e no dar tornava todos os participantes de uma nova comunidade com um novo propósito de vida. O que é que eu quero exemplificar para os irmãos aqui? A Bíblia diz, no início do livro de Atos, que tudo para aquele povo era comum. O partir do pão e as orações. Eles começaram a vender propriedades e distribuíam com os apóstolos. E davam aos apóstolos. Para o crescimento da obra, para o crescimento da igreja. Eles eram comuns, eles eram unânimes para isso. Tá? Eu coloco uma observação aqui ao lado. Existe corrupção dentro da igreja? Será que tem corrupção dentro da igreja? A Bíblia diz que a igreja ela tem que ser imaculada, santa, e a Bíblia diz que a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu não estou falando igreja, templo não. Tá? Casa, parede. Eu não estou falando isso. Ali é templo. Estou falando igreja, corpo de Cristo. Será que existe corrupção no corpo de Cristo? Na igreja dele? No povo dele? Será que existe isso? O que é que acontece? No decorrer da lição a gente vai entender por que eu fiz essa pergunta. Eu acredito que existe. E sei que existe. Entre os muitos convertidos que repartiam o que tinham com os outros, há o registro de um homem chamado Barnabé, que se tornou um exemplo. Barnabé foi o homem que se destacou no meio da igreja com relação ao partir do pão, às orações e a vender bens para manter os discípulos para a obra de Deus. Certamente o casal Ananias e Safira viram ou ouviram falar dessa liberalidade de todos e resolveram também ser parte dessa história. Mas os seus corações não estavam corretos diante de Deus. O que foi que aconteceu? Ananias e Safira estavam no meio da igreja. Eles estavam no meio da igreja. E eles ouviram falar dessa liberalidade que todo o povo que eles tinham estavam vendendo para depositar aos pés dos apóstolos para propagação do evangelho. Então eles pensaram em vender uma propriedade que eles tinham também. Mas só que eles esqueceram que estavam vendendo aquela propriedade não para os apóstolos. Eles estavam vendendo aquela propriedade para Deus. Eles estavam doando aquilo ali que Deus já tinha dado a eles estavam devolvendo. Isso aqui é do Senhor. Tá? Eu coloco uma observação aqui ao lado da fala do autor da lição. A intenção é boa. A intenção deles venderem uma propriedade para passar o dinheiro aos apóstolos para a manutenção do evangelho. A intenção é boa. Porém, o propósito é maligno. Vamos ler o que foi que aconteceu. Atos 5, de 1 a 11. Para a gente entender o que foi que aconteceu aqui. Para os irmãos entenderem o que é que eu quero dizer. A intenção é boa. A intenção deles foi muito boa. Mas o propósito foi maligno. Os irmãos vão entenderem isso aqui. Tá? Atos, capítulo 5, dos versos de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade
mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles tinham uma propriedade, venderam, vamos supor que venderam uma propriedade por 10 mil reais, que fossem os nossos dias de hoje, suponhamos. Em vez de entregarem aquilo ali, porque eles tinham feito, vamos supor, venderam para Deus. Eles não venderam para os apóstolos, venderam para a obra de Deus. Desculpa. E o acordo que eles tinham feito era que eles iriam vender para o sustento da obra. Eles não iriam ficar com bem algum, eles iam vender para o sustento da obra. Então, depositando aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, conservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhes Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-a morta e, levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor e toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, para os irmãos entenderem o seguinte, a intenção foi boa, venderam. Eu vou pegar esse celular aqui e vou vender para a obra de Deus. O celular vale quanto? 50 reais. Eu vou vender por 50 reais e vou dar 20 à igreja e fico com 30. Você está vendendo para Deus, meu irmão. Você não está vendendo para você. Você não está vendendo para mim. Você não está vendendo para o vizinho. Você está vendendo para Deus. Você está doando a Deus. Então, se está doando a Deus, é de Deus. Não pertence a você mais. Por isso que eu gostaria de citar esse ponto aqui agora. Eu tenho muito medo com relação a dízimo. Muito medo com relação a dízimo e oferta. Meu irmão, se você é um dizimista da casa do Senhor, se você é uma pessoa que teme a Deus, se você é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus e diz assim, Senhor, a partir de hoje, tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou tirar as primícias. Eu vou tirar a primeira parte. Eu vou tirar o dízimo. E não faz. Malaquias 3,10 diz o seguinte. Vamos ler Malaquias 3,10. Malaquias. Antes de Mateus aí, tá? Malaquias. Pode ser que Deus esteja falando a muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Malaquias 3:10. Vamos ler do 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o verso 8, o que é que diz? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí, a resposta, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Por causa de vós, o 11, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, é amigo,
Se você é dizimista, se você entende que tudo que você tem hoje é Deus que lhe deu, e a Bíblia ordena que você retire as primícias de toda a sua renda e entregue ao Senhor, meu irmão, é do Senhor. É do Senhor. Não adianta eu mexer, não adianta você mexer, não, porque faltou, não mexa. Não pertence a você. Eu tenho um exemplo particular meu. Particular meu. Nessa situação aí. Eu venho passando por problemas financeiros. Faz mais de 2 anos. Isso eu estou me abrindo nesse vídeo aqui para você entender onde eu quero chegar. Simplesmente porque eu passei mais de 6 meses sem entregar o dízimo do Senhor. Não é dar não, porque a gente não tem nada para dar. A gente tem que entregar o que é dele. Eu passei 6 meses sem entregar o dízimo do Senhor. E hoje estou passando situações dificílimas, financeiramente falando. Mas a partir do momento que eu acordei assim, eu disse, Deus, eu estou errado. E eu entendi que foi um pecado cometido contra Deus. Que muitas pessoas não entendem dessa forma. Pecado cometido contra Deus. E eu disse, Deus, a partir de hoje, eu não vou mais deixar de entregar o dízimo à sua casa. Se é do Senhor, não é meu. E de um tempo para cá, eu voltei a entregar aquilo que é do Senhor. E eu não voltei a entregar dízimo. É isso que eu também queria frisar. Nós temos tempo aqui para falar. É isso que eu queria passar para os irmãos. Eu não entrego o dízimo, eu entrego as primícias. Aí os irmãos falam, mas Davi não é para entregar o dízimo? Claro, o dízimo é a 10ª parte. Você recebe R$1.000, a 10ª parte de R$1.000 é R$100. Mas o dízimo, primícia tem de ser primícia. Agora, dízimo muitas vezes não é primícia. Vou explicar. Você recebe R$1.000. Mas você pagou água, luz, fez feira, gás, telefone fixo, TV por assinatura se tiver, prestação da casa, prestação do carro, tal. No final, você tirou os R$100, que é o dízimo. Isso aqui agora é do Senhor. Eu pergunto, você tirou o dízimo e também tirou as primícias da renda? Eu quero responder a você que não. Você tirou o dízimo. Agora você não honrou ao Senhor com as primícias da sua renda. As primícias são as primeiras coisas. O que é primícia? É você receber R$1.000, R$100 é do Senhor. Está guardado. R$900 é para o meu uso. Aí você vai pagar sua água, sua luz, sua feira, celular, enfim, você puder fazer. Dignamente, claro. R$100 do Senhor foi retirado em primeiro lugar. As primícias. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, depois que eu voltei a fazer isso que eu estou dizendo aos irmãos aqui, Deus começou a abrir as portas. E isso não é teologia de prosperidade, não. Isso é a Bíblia que diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Mantenha a minha casa. E eu não vou deixar faltar nada na sua. Eu vou abençoar você para que na sua não falte. E Deus, ele tem suprido as minhas necessidades. Então, eu senti o desejo de falar isso. Não sei se tem alguém que possa estar me ouvindo nessa hora que precisava ouvir isso. Não sei se não é carapuça para ninguém. Tá? Para ficar bem claro, não é carapuça para ninguém. Eu falei de um exemplo meu, de um testemunho meu, de algo que aconteceu na minha vida. Então, eu não falei aqui, não sei quem é que está vendo esse vídeo. Acredito que pessoas que pararam para ver esse vídeo agora, Deus tem algo para falar com você, se já falou. Mas não foi carapuça para ninguém. Não sei quem está vendo, não sei. Mas Deus falou com alguma pessoa. E acredito que se você estiver nesse mesmo estado que eu estava, retorne. Peça perdão, retorne. E Deus com certeza vai abençoar a sua vida mais e mais. Então esse foi o outro ponto, né? O pecado de Ananias e Safira. Vamos passar agora. Deixa eu verificar aqui. A continuação. O motivo era outro. E não
de se adorarem juntamente com os seus bens ao Senhor, como tantos estavam fazendo. Então, levaram a cabo um plano corrupto e mentiroso para tentar receberem apreciação. Como todos os outros venderam uma propriedade, mas engenhosamente marido e mulher combinaram sobre o engano e entregaram apenas uma parte do dinheiro para oferecer ao Senhor como se fosse o valor completo. Eu coloco a observação aqui ao lado. Deus não aceita nada que esteja abaixo do nível de excelência. Nada. Resumindo, Deus não aceita nada que não esteja em primeiro lugar. Deus não aceita o último lugar em nada. Isso é na vida, casamento, trabalho, estudo, tudo. Tudo que você for fazer, Deus não aceita o último lugar. Tudo de Deus tem de ser em primeiro lugar. Tudo de Deus tem de ser feito com excelência. Tudo de Deus tem de ser feito com o melhor. Baseado nisso aqui, eu me lembro que um tempo a gente fez um bazar na nossa igreja, há muito tempo atrás. Meus irmãos levaram para a igreja ventilador sem hélice. Levaram para a igreja camisa furada, foram passar o ferro lá na camisa lá, queimaram a camisa e levaram para o bazar da igreja. Meu irmão, tu está fazendo para Deus, tu não está fazendo para mim. Tu está fazendo para a obra de Deus. Para a obra de Deus tem de ser o melhor. Tem de ser o melhor. Eu tenho um costume, isso, inclusive, eu não vou negar os irmãos aqui não, já que eu contei a primeira parte, eu vou terminar de contar. O dízimo quem tira sou eu mesmo, do meu salário. Eu não tenho o costume de ficar com dinheiro, eu não gosto de ficar com dinheiro. Eu recebo o meu pagamento, eu entrego a minha esposa porque ela tem as obrigações, ela sabe o que é que tem. Eu fico com alguma coisa alguma coisa, necessidade básica minha, mas a maior parte eu entrego a ela. E o que eu vejo? Eu sempre, antes de entregar o dinheiro a ela, eu sempre tiro o dízimo. Porque todas as vezes que eu deixei, não por vontade dela, não porque ela gosta de fazer isso, não é porque é esquecimento mesmo, mas só sobrava para mim. Todas as vezes que eu entregava o dízimo a ela, ela vinha me perguntar, depois que tinha pago muitas coisas. Eita, Davi, o dízimo é quanto mesmo? Não estava se tornando primícia, não era mais primícia. Então eu disse, não senhor, eu vou retirar o dízimo. Eu retiro o dízimo, coloco lá dentro da minha Bíblia, lá no canto onde eu guardo, tá aqui, isso aqui é do Senhor. Aí o restante, toma aí, se vire, resolva, tá feito. E Deus tem abençoado. O Espírito Santo testemunhou no coração de Pedro o ato enganoso de Ananias, quando ele colocou aos pés dos apóstolos o que havia trazido. Ninguém falou para Pedro não, tá? Foi o próprio Espírito Santo, é o que a lição está dizendo. E foi imediatamente repreendido pelo apóstolo Pedro, que apontou o autor daquela ação. Olha o que foi Pedro disse, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno. Pedro já disse diretamente, olha, foi Satanás que encheu o coração seu, viu? E da sua esposa. Ele foi bem claro. E continuou, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O resultado do pecado é a morte. E no caso de Ananias foi instantâneo. Infelizmente sua esposa, chegando 3 horas depois, seguiu o caminho de seu esposo ao confirmar sua mentira perante os apóstolos. Eu coloco a observação aqui, ó. Safira teria sido poupada por Deus se tivesse falado a verdade, porém não tinha um coração verdadeiramente convertido. Na hora que os discípulos perguntaram a ela, se ela tivesse dito, olha, não, a gente vendeu por 50 mil e ficou com 20 e entregou 30 a vocês. A gente... Foi um erro, eu estou arrependida, não era para ter feito. Se entendessem, se eles entendessem, se ela entendesse quem era Deus, quem é Deus, ela tinha falado. E pensou que isso ia ficar escondido. Eu gostaria de citar para os irmãos o seguinte, existe a questão dos pecados ocultos. Pecados ocultos são aqueles pecados que o homem continua na prática deles e pensa que ninguém vai saber. É diferente do homem que cai, peca e volta. É diferente. É diferente. Pode ser que eu, Davi Pérez, caia, vamos supor, em adultério. E na mesma hora que cair em adultério, me arrependa. Volte atrás, não queira mais fazer aquilo, prossiga minha vida. É uma coisa. Isso não é pecado oculto. Isso foi um pecado que, confessado diante de Deus, eu fiz, eu errei, me perdoe, não era para eu ter feito, eu quero voltar. E Deus automaticamente, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Então Deus perdoa e você continua. Agora, eu continuar dentro da igreja, como professor de escola dominical, como ministro do evangelho, como pastor, como evangelista,
O cargo que você imaginar dentro da casa de Deus. E no final continuar adulterando aí, e indo para a igreja louvar, indo para a igreja pregar, meu irmão, isso é pecado oculto. Deus a qualquer momento vai revelar. A qualquer momento vai ser revelado. É diferente do pecado que foi deixado, foi feito e foi deixado. É diferente. Agora, você continuar em pecado, dentro da igreja, pode ter certeza que um dia vai ser revelado. Então, se Safira tivesse falado a verdade, a vida dela, com certeza, teria sido poupada. O impacto desse evento foi tremendo na igreja. Todos viram que a obra era de Deus, e com ele não existia nada encoberto que não pudesse ser revelado. E logo, aí eu grifei aqui, tá em preto, o temor estava sobre todos. Os apóstolos continuaram a realizar muitos sinais e feitos extraordinários no poder do Espírito Santo, e a igreja continuava crescendo. A observação que eu coloco aqui ao lado é para os irmãos entenderem os dois pontos aqui, tá? Temor e medo. Temor é respeito, entendendo que Deus é santo e deve ser adorado. Medo, certeza de que algo será feito mediante nossas escolhas. Quando eu tenho temor a Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu entendo o que Deus representa na minha vida, eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor, eu tenho respeito, porque eu estou fazendo a vontade dele. Agora, a partir do momento que eu caio, a partir do momento que eu me distancio de Deus, aí esse temor ele se transforma em medo, porque eu sei que a qualquer momento Deus vai me cobrar. Resumindo, para os irmãos entenderem, tá? Vamos supor que meu pai tem 80 anos de idade. 80 anos. E o meu pai chega para mim e vem falar, me repreender em alguma coisa de errado que eu fiz. E no meio da discussão, da conversa ali, meu pai mete um tapa na minha cara. Eu tenho 40 anos de idade. Meu pai tem 80. Quando meu pai mete um tapa na minha cara assim, ou me dá uma pancada com um cinto, um pedaço de madeira, enfim, ele me bate. Eu recuo, baixo a cabeça e não faço nada contra meu pai. Eu pergunto aos irmãos, eu estou temendo meu pai, eu tenho temor ao meu pai, eu tenho respeito ao meu pai ou eu tenho medo do meu pai? Você acha que um camarada de 40 anos contra um camarada de 80 anos, qual é a vantagem do camarada de 80 anos contra o cara de 40? Nenhuma. Então não é medo, é temor, é respeito. É isso que nós temos que ter diante de Deus. É entender que Deus, ele é todo poderoso, nossa vida está nas mãos dele, então nós temos de entender a grandeza de Deus na nossa vida. Então eu coloquei essa observação aí para que os irmãos entendessem o sentido básico aqui desse ponto aqui, tá? O outro ponto da lição, os milagres de Pedro, está lá em Atos 9, de 32 a 43. Muitos foram os milagres que o apóstolo Pedro realizou no poder do Espírito Santo. Todo milagre provém de Deus. Isso é uma observação que eu coloco aqui. Nós somos meros instrumentos. Meu irmão, os milagres de Pedro, nós vamos ver uma relação aqui. Nós vamos ver pelo menos um, mas existiram mais. Todos os milagres de Pedro, Pedro foi um mero instrumento. A glória não era de Pedro. O poder não era de Pedro. Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo. Ele foi um mero instrumento. Quem agiu, quem fez, quem curou, quem ressuscitou, foi Deus. Todos foram realizados, os milagres, Por que os milagres foram realizados? Para que o poder de Deus fosse revelado e pessoas fossem alcançadas com a salvação em Jesus. Qual o sentido dos milagres? Por que aconteceram os milagres? Todos os milagres foram para que o poder de Deus fosse revelado e pessoas fossem salvas. O sentido principal foi esse aí, tá? A observação que eu coloco. Propósito. Revelação da pessoa de Deus, apresentar Deus, quem era Jesus, e para a salvação das pessoas. Só esses dois propósitos aqui. Não existe outro. Quando acontece milagre, não é para exaltação do homem. Quando acontece alguma coisa extraordinária, não é para exaltação do homem, é para apresentar Deus e para a salvação das pessoas. Um exemplo. Aqui na Paraíba, nós estávamos passando, alguns dias atrás, pela maior seca que já existiu na Paraíba. Açudes estavam secos. Para os irmãos e amigos entenderem, o açude que abastece Campina Grande é um açude que, por muitos anos,
foi o principal manancial, né, que abastece Campina Grande. E esse açude estava com 3% da sua capacidade para abastecer Campina Grande, com quase 500 mil habitantes, e mais, eu não sei se são 15, não sei, mais alguns 15 municípios aí. Nós estávamos entrando quase num colapso. Aí veio a transposição do Rio São Francisco. Aí uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, inclusive eu falei na classe algumas vezes. Colocaram uns outdoors na cidade e na Paraíba, dizendo o seguinte, Marcondes Gadelha é um político da região. Um homem que até aqui não foi descoberto nada contra ele com relação à corrupção. Até aqui um político, até onde nós sabemos, até onde eu sei, um político decente, um político que cumpre com o seu papel. Que não é mérito para ele não, é obrigação. Tá? Mas um político que cumpre com o seu papel. E colocaram lá a foto, porque ele foi um dos incentivadores dessa transposição. Foi uma das pessoas que falou em Congresso Nacional, falou na mídia a respeito da transposição. E colocaram lá, a transposição tem cara, tem nome, Marcondes Gadelha. E esqueceram de dar a glória. Deram a glória a Marcondes Gadelha e esqueceram de dar a glória a quem realmente fez a obra. E não foi homem não. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha seca de uma árvore sem que Deus permita. Um cabelo não cai da cabeça sem que Deus permita. Um fio de cabelo não fica branco sem que Deus permita. Então Marcondes Gadelha não tem nada a ver com isso. Foi plano de Deus, foi a mão de Deus e ponto final. Então o que é que acontece? Hoje, apareceu hoje na reportagem aqui, que o açude de Itaperuá está sangrando. Há um mês atrás, meu irmão, o açude estava seco. A repórter da cidade andou no meio do açude seco, mostrando a calamidade da cidade. Hoje, 30 dias depois, o açude está cheio. Isso é glória de quem? É a glória da transposição? É a glória dos homens? Glória de Deus. Então, os milagres, eles têm dois propósitos. A revelação da pessoa de Deus, mostrar que aquilo foi Deus que realizou, e a salvação de pessoas. Queira Deus que através dessa transposição, muitas pessoas sejam salvas porque reconheceram o poder de Deus na vida dos paraibanos. À medida que Pedro andava por toda parte, pregando o Evangelho, ele não estava pregando a ele estava pregando o Evangelho. Pessoas eram curadas e libertas do poder do mal. A palavra é a chave da cura e da libertação. É a palavra de Deus, irmão. Pedro, ele rodava por toda parte, ele andava por toda parte pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Ele não andava fazendo propaganda dele, não. Eu sou Pedro, eu consigo fazer isso, eu curo. Não, ele não fez isso. Ele andava por toda parte pregando a palavra de Deus. E a palavra, ela é a chave da cura e da libertação. Para os irmãos prestarem atenção, sempre antes de um grande milagre teve que ter a palavra. Esse milagre mesmo que Pedro fez lá, usado por Deus na porta do templo. Ele citou um texto bíblico. Eu não tenho, mas em nome de Jesus, ele pregou Jesus, levanta e anda. Então, meus irmãos, tudo é a palavra. Tudo é a palavra. Não adianta a gente querer vir aparecer diante da palavra de Deus. Não adianta. Nós somos meros instrumentos. Meros instrumentos. Se eu morrer amanhã, vai chegar outro que vai gravar vídeo aí, vai fazer a mesma coisa ou até melhor. Não existe isso não. A gente tem que parar com essa meninice. Isso não existe. Chegando ele a uma comunidade chamada Lida, foi levado a Enéas, um homem paralítico que sofria numa cama havia 8 anos. Então isso aqui já é outra situação. Um paralítico que estava numa cama já fazia 8 anos. Que maravilhosas palavras aquele homem ouviu do apóstolo. Quais foram as palavras? Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Nenhuma dúvida restou nos corações de todos os das duas comunidades. Lembram que esse paralítico era de Lida. Mas aqui na continuação da lição já está aparecendo Lida e Sarona. Era uma cidade vizinha que ficava próxima. Sobre o que havia acontecido e houve ali uma conversão em massa. No primeiro discurso de Pedro, teve uma conversão de 3.000 pessoas. Aqui teve outra conversão grandiosa. A observação que eu coloco aqui. As boas novas é Jesus. Quando ele é pregado, milagres acontecem e
todos sabem, até os que não estão por perto. Quando Jesus é pregado, coisas extraordinárias, sobrenaturais acontecem. E pessoas que estão de perto e de longe vão saber. O paralítico estava em Lida, mas a cidade de Sarona, que é vizinha, também foi abençoada, também foi divulgado Jesus Cristo. Entretanto, esse acontecimento não ficou restrito às duas comunidades. Como já se podia prever, logo a notícia se espalhou. E de Jope, outra comunidade próxima, alguns discípulos que moravam lá mandaram chamar Pedro, que ao chegar à cidade foi levado para a casa de uma discípula de Jesus chamada Tabita, em hebraico, ou Dorcas em grego, que havia morrido e estava sendo velada por muita gente. Essa mulher era conhecida, admirada e amada pelos seus atos de amor, especialmente para com as viúvas de sua comunidade, provendo-as com as vestimentas necessárias feitas pelas suas próprias mãos. Essa mulher aqui, essa Tabita, ou Tabita, enfim, ela tinha, vamos dizer assim, o dom de costurar. Ela costurava, fazia roupas, e essas roupas ela cedia para as viúvas, aquelas mulheres necessitadas. E quando essa mulher morreu na cidade de Jope, essa mulher estava sendo velada e a comoção tomou conta da cidade. Uma coisa que me chama a atenção, que eu coloquei na observação aqui, é o seguinte. Interessante é que em Jope já existiam discípulos. Vejam aqui, ó, a descrição da lição aqui. Alguns discípulos que moravam lá em Jope, mandaram chamar Pedro. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que eles não conseguiram realizar o milagre da ressurreição? Por quê? Não eram discípulos de Jesus? Não estavam fazendo a vontade de Jesus? Não tinham se convertido? Por que é que eles não conseguiram fazer o milagre da ressurreição? Sabe por que não conseguiram fazer o milagre da ressurreição? Porque não tinham fé suficiente para fazer acontecer. Não fizeram o milagre da ressurreição porque tiveram medo de profetizar, de falar em nome de Cristo. O outro parte do texto diz assim: desta vez Pedro sabia, isso é outra coisa que eu coloquei uma observação aqui para os irmãos entenderem. Pedro sabia que precisava ficar sozinho com o Senhor. Tabita estava morta e humanamente era impossível trazê-la à vida. Olha bem isso aqui. Pedro se ajoelhou e orou. Ainda de joelhos, se deixou usar pelo Espírito Santo, proferindo palavras de vida. Tabita, levanta-te. Ao ser apresentada de pé, viva e em perfeita saúde, Tabita tornou-se um poderoso instrumento de Deus para levar pecadores a Jesus, e muitos daquela cidade se converteram. Então, voltando ao que a gente disse anteriormente, o milagre ele acontece para quê? Para apresentar Deus, a pessoa de Deus ao povo, e para que pessoas sejam salvas. É só para isso que serve o milagre. Não tem outro sentido. A observação que eu coloco aqui: mas o milagre da cura de um paralítico também não era humanamente impossível? Eu faço uma pergunta aqui. Pedro tinha curado há momentos atrás, na porta do templo lá, ele tinha curado um cara que era paralítico e mendigo. O mendigo não, que o mendigo ele podia dar o dinheiro, que ele também não tinha. Mas ele curou um paralítico. O cara saiu saltando, correndo dentro do templo e louvando a Deus. Isso também humanamente não é impossível? Claro que é impossível. Mas muitas vezes estamos subestimando Deus. Ele faz o que quer e usa quem quer. Basta apenas confiar em sua palavra. Meus irmãos, o que foi que aconteceu aqui? Pedro ele viu que, ressuscitar é impossível. É impossível, humanamente falando. Mas também curar um aleijado é impossível. Mas para Deus não existe impossível. Às vezes a gente está olhando com os olhos da impossibilidade. A gente está olhando com os olhos da mesquinhez espiritual. Não, é porque está faltando um quilo de feijão na minha casa, se eu orar a Deus, Ele manda. Certo. Mas se um membro da minha família tiver com uma doença terminal, eu posso orar e Deus pode curar. Eu só posso acreditar que Deus faz aquilo que é possível a mim. Se Deus pudesse fazer somente aquilo que é possível a mim como homem, Ele não era Deus, meu. Então a gente precisa entender que Deus é soberano. E ponto final. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui, para os irmãos entenderem, é o seguinte. Na ressurreição de Lázaro, se os irmãos prestarem atenção, acompanharem o meu raciocínio,
Os irmãos vão entender onde eu quero chegar. O povo judeu, eles passaram uma boa parte do tempo da sua existência andando com os egípcios. O povo judeu era escravo dos egípcios, no Egito, na época dos faraós, né, na época de Moisés. O povo judeu iniciou ali, né, veio lá de Jacó, aí de Jacó Moisés reinou José foi governador do Egito, só que Moisés morreu, o faraó que botou Moisés lá também morreu, e veio um faraó que não conhecia, que não sabia da história. Veio um novo dono do pedaço e colocou os judeus como escravos. Então foi o que aconteceu. Os judeus foram escravizados. Quem fazia o processo de mumificação dos egípcios? Eram os judeus. Eles tinham conhecimento de mumificação. Eles tinham conhecimento que tinham de tirar as vísceras, que tinham de embalsamar. Eles tinham peculiaridade nisso. Onde eu quero chegar? Ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou na porta lá do túmulo, Jesus tira a pedra. Os irmãos sabem o que era que tinha dentro de Lázaro? Serragem, estopas. Lázaro foi exumado. Toda pessoa que morria, as vísceras eram tiradas. As vísceras eram tiradas, eles eram embalsamados. Da mesma forma, Lázaro foi. Mas eu pergunto aos irmãos, a serragem, as estopas que estavam dentro dele para dar aquele enchimento ao corpo, com a palavra de Jesus, escute isso que eu estou dizendo a vocês. Quando Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora. Quando Jesus disse essa palavra, instantaneamente, onde tinha serragem, onde tinha estopa, foi se transformando em fígado, baço, rim, coração, pulmão. Meu irmão, a palavra de Jesus mudou uma matéria que era estopa, serragem, sei lá, pano, mudou para carne, mudou para órgãos vitais. Eu estou falando alguma heresia? Será que os irmãos estão entendendo que eu estou falando alguma heresia ou a gente nunca pensou nisso? Da mesma forma, quando o filho, né, daquela viúva lá da cidade de Naim, quando Jesus tocou no esquife, aquele moleque lá estava embalsamado, meu irmão. Morria naquela época, tinha de ser embalsamado, tinha de retirar as vísceras. E mesmo que não tivesse tirado, mesmo que tivesse com tudo lá, estava podre. Lázaro já fazia 4 dias, estava podre, não tinha mais instituição nenhuma, mesmo que tivesse com tudo lá dentro. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Uma palavra dele muda toda a história. Nós temos de entender isso. Continuando. Nosso Deus não só tem o poder de curar, mas também de trazer à vida aquele que já está morto. Mesmo que já tenha 4 dias. Está lá em João, capítulo 11, de 27 a 40, a ressurreição de Lázaro, quando Marta disse, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, tal. Jesus, ele pode mudar qualquer situação. A nossa conclusão. A lição hoje foi muito boa, tá? São várias as lições que marcaram o estudo de hoje. Primeira, todas as promessas de Deus se cumprem. Esta verdade deve fortalecer a nossa fé nele. Tudo que Deus lhe prometeu, se foi Ele que lhe prometeu, vai cumprir, meu irmão. Você não morre antes de cumprir, não. Não porque eu não sei o que, porque eu estou doente. Não, está doente, você não vai morrer antes da promessa que Ele lhe fez. Se foi Ele que fez, ela vai se cumprir na sua vida. 2. Os milagres de Deus demonstram o seu inigualável e imensurável poder. O impactante e impactam todas as pessoas em todos os tempos. Os milagres de Deus demonstram o seu inigualável e imensurável poder. Não tem poder igual ao dele, não. Tá? 3. Deus tem poder de revelar o que está oculto e trazer à tona todos os nossos pecados. Uma observação aqui, confesse a Ele, tá? Se arrependa, não faça mais. Quem tiver em pecado aí, se arrependa, não faça mais. Confesse a Deus e caminhe. Porque se não houver confissão a Ele, não houver arrependimento, a qualquer momento Ele pode revelar isso aí. 4. Deus tem poder de curar todas as nossas enfermidades e de trazer à vida o que está morto em nós. 5. Deus quer nos usar para demonstrar o seu amor e o seu poder a outros. Então nós somos meros instrumentos. Deus quer nos usar. A observação que eu deixo aqui no final. Deus abençoe a todos. Próxima aula,
O título é Fatos Marcantes de seu início, do início da igreja, as perseguições. Então essa lição aqui, as perseguições, no próximo domingo eu vou estar ministrando. Amanhã, quem vai estar ministrando essa lição aqui é o irmão Gustavo. Essa lição que eu ministrei agora é o irmão Gustavo. No próximo domingo eu vou estar ministrando a lição Fatos Marcantes de seu início, as perseguições. Texto áureo, Atos 5:29. Então, tá aí a dica da próxima lição, o tema da próxima lição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Baixa o slide aí, assista o vídeo, dá um ok aí, isso nos ajuda muito, tá bom? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honra e glorifique o nome de Deus. Espero que a lição tenha sido proveitosa para todos. Espero que amanhã na Escola Bíblica Dominical nós possamos tirar dúvida com o nosso professor, aprendermos mais, e quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa ministração, que possa também ajudar o professor lá na hora lá, porque às vezes o professor ele vem com tanta coisa na cabeça, vem com outros pensamentos, vai acrescentar também para o professor vai acrescentar para a gente, e tudo isso é para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe.